Olá! Como ajustar a balança do dar e receber na vida e na carreira? Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio 85 do podcast Vida, Carreira e Sorvete. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Mota, prazer em ter você aqui. E se você está comigo já há vários carnavais, também é um prazer ter você aqui para o nosso bate-papo gostoso de sorveteria. Como se a gente estivesse, numa sorveteria. Eu bem queria, viu? Tá agora tomando um sorvete de chocolate belga com pistache, mas não estou. Mas vamos fazer um bate-papo gostoso sobre carreira, que não tem como não falar de vida, pensando que estamos nessa situação, tá bom? Eu espero, quem sabe, você esteja realmente numa sorveteria. E vamos lá, por que eu escolhi falar sobre dar e receber, sobre equilíbrio nas relações nesse podcast? Bom, no momento que esse podcast vai ao ar, nós estamos na energia de Libra. Para quem curte astrologia, sabe do que eu tô falando. Para quem não curte, só deixa eu te situar. Não tem problema nenhum se você não curtir, tá bom? Isso não muda em nada o conteúdo que eu vou trazer aqui. Só que eu tenho uma sócia que é astróloga, então dentro do Portal Trinity, que é a nossa escola de desenvolvimento profissional, nós seguimos o calendário astrológico. O que isso significa? Que nós acreditamos que existe uma energia que rege muito o mês conforme o céu. E nesse período nós estamos aí com o Sol em Libra, que é aquela coisa que você sabe desde quando você nasceu, o seu signo, o signo ali do seu nascimento. E que a energia de Libra, ela fala muito de relacionamento. E para um relacionamento ser funcional, ele precisa respeitar a lei do equilíbrio. Então, por que não? Já que estamos numa energia que conspira a esse favor, caso você acredite, e se você não acreditar, não tem problema, porque de qualquer forma, você sabe, você vai concordar comigo que ter equilíbrio de troca nas relações vai ajudar você a ter uma relação mais saudável, não é isso? Então, bora entender e falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente até tem essa consciência, ou talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, vai começar a refletir agora, mas esse equilíbrio ele não é sempre tão simples, tão fácil de se alcançar. E aí eu quero já começar aqui com duas perguntas provocativas, porque quando a gente fala sobre esse tema, nós temos dois lados aí, A primeira pergunta que reflete um lado é se você sente que você está sempre dando mais do que você recebe. Você sente isso? Que você é sempre a pessoa que dá mais? Então, nos seus relacionamentos profissionais, ali no seu trabalho, você sempre entrega muito mais do que você recebe? E quando eu falo desse receber, não é só o dinheiro, não. Claro que o dinheiro também faz parte dessa equação e é um elemento importantíssimo. Mas também tem a questão do reconhecimento, da entrega. Então, tem muito mais coisas aí. Então, tem esse lado de você se sentir que você é a pessoa que está dando mais. Agora, tem o outro lado aí também que precisa ser olhado, que talvez você sente que você recebe muito, que você recebe demais e não consegue contribuir na mesma medida. Então, quando a gente vai falar sobre equilíbrio de troca, o equilíbrio entre o dar e receber, se eu estou vamos dizer assim, numa relação disfuncional com essa questão, eu posso estar em um desses dois polos. Ou eu sou a pessoa que entrego demais e recebo de menos, ou eu sou uma pessoa que sinto que eu estou tomando muito e não estou entregando, retribuindo na mesma medida. E eu acredito na visão sistêmica, nos princípios aí da constelação de Bert Hellinger, que existem 3 leis universais que regem o mundo. A lei do pertencimento, que tudo e todos têm o direito de pertencer. A lei da hierarquia, de nós respeitarmos as lideranças, quem veio antes, tem uma ordem no universo. E a lei
do dar e receber, que é o equilíbrio de troca. Então, esse tema que nós vamos falar aqui, eu vejo que ele é como uma lei universal. Toda relação, gente, envolve troca. Todas. Não existe uma relação que não envolva uma troca. Seja no trabalho, seja com o cliente, com o gestor, com o par, no seu relacionamento amoroso, em todas as relações existem trocas, tá? As relações elas acontecem com trocas o tempo inteiro. Só que quando há um desequilíbrio nessas trocas, é como se essa balança ela se rompesse, né? E aí começa a ter cansaço, ressentimento, culpa e várias questões. E aí a gente pode começar pensando o seguinte, até refletindo sobre o que significa exatamente esse equilíbrio, porque não é uma matemática exata. Quando a gente fala de equilíbrio, é muito sobre fluir. Nós sentimos que as relações estão fluidas exatamente quando essa troca está equilibrada. E não tem, óbvio, ali uma matemática exata, mas eu costumo falar que tem muito o que você sente, né? Porque quando, por exemplo, no trabalho, quando você dá além da conta, sem reconhecimento, o que vem? O esgotamento. Então, a pessoa ela está indo além, ela está trabalhando muito mais do que a carga horária que ela está contratada, ela está levando o notebook para casa, trabalhando no final de semana, assumindo responsabilidades que não são delas, que são além da função dela, pegando o serviço do coleguinha do lado que ele não dá conta, então a pessoa pega e assume, assumindo trabalhos que são até do gestor, e no final ela nem é reconhecida por isso. Então, com o tempo, o que vai acontecer aí? Se você insiste nesse tipo de comportamento, vem um esgotamento. E eu, por exemplo, eu já vivi isso. Eu já vivi os dois lados, tá? Eu já vivi, profissionalmente falando, tanto o lado de ser a pessoa que entrega demais e recebe de menos, como eu já vivi a sensação, e ela é péssima, de sentir que eu estava recebendo muito e não estava retribuindo a contento. Isso, vou te dar um exemplo claro de quando aconteceu isso comigo. Quando eu me sentia subutilizada, que eu tive uma fase, e foi no mundo corporativo, que eu ganhava muito bem, só que quando eu olhava o que eu ganhava, tudo, e olhava o trabalho que eu executava, eu falava assim, meu Deus do céu, eu tô roubando a empresa. Eu lembro que eu tinha essa frase na minha cabeça, olha que loucura, eu tô roubando a empresa. E óbvio, né, nada a ver, foi o contrato ali de trabalho. Só que, por que eu me sentia assim? Porque eu sentia que para o valor que eu ganhava financeiramente ali, eu precisava estar entregando mais no sentido de usar mais meus talentos, as minhas habilidades, estar fazendo algo mais estratégico, que contribuísse mais para a empresa. E eu olhava o meu trabalho nessa fase e eu pensava assim, caramba, mais uma pessoa júnior faria o que eu estou fazendo. Então era nesse sentido, eu olhava o meu trabalho e pensava assim, mas não precisa ser uma especialista master para fazer o que eu estou fazendo. Uma pessoa júnior, bem treinada ali, orientada, ela faz o que eu faço. E eu comecei a me sentir mal com isso. E aí, quando acontece, é muito interessante, gente, porque parece muito doido, né? Que olhando assim, falar, mas é fácil, né? Nossa, que delícia! Você ganha mais do que aquilo que você está entregando, tal, nossa, que bom. Não, gente, porque quando você sente, por isso que é uma lei universal, né? Porque sua alma sente e você quer sair dessa situação, você quer fugir de lá, mesmo você ganhando bem. É muito louco isso, é muito doido. Por quê? Porque isso não é saudável. O saudável é que a relação
ela esteja equilibrada. E aí eu falo uma coisa para você, o tempo inteiro, nós precisamos observar o nosso comportamento. É por isso que eu falo que a visão sistêmica, que traz esse conceito das 3 leis, ela é um estilo de vida. Porque estilo de vida é aquilo que eu adoto como meu jeitão de ser. Então, todos os dias eu preciso, nas minhas relações, na minha forma de viver o mundo, olhar, isso aqui está equilibrado? Então, por exemplo, hoje eu sou sócia de uma empresa. Eu sempre procuro, eu não espero os meus sócios, nada disso. Eu mesma sempre procuro observar. Nossa, tá equilibrado? Eu tô entregando aqui o meu melhor? Caramba, será que eu poderia fazer mais um pouquinho aqui? O que eu posso fazer? Então, eu sempre procuro observar. E aí, cabe a cada um de nós. Nós não precisamos esperar que o outro sinalize, sabe? Cabe a cada um de nós observar. A mesmo ponto que, se eu tô sendo cobrada ou solicitada de uma forma extrema que ultrapassa aquilo que foi acordado, eu também preciso me posicionar. Então, esse é um papel que é nosso. E aqui precisa um alerta, porque muitas vezes nós delegamos essa responsabilidade. Nós achamos que é o nosso gestor somente que tem que ver isso. É claro que o gestor tem o papel dele, tá? Ele tem os 50% que cabe a ele, mas você também tem o seu, que é o de se posicionar. Porque se o outro não está conseguindo enxergar ou assumir o papel dele, você tem que se posicionar, né? Você tem que começar a colocar limites, falar os nãos, tal. Então, a gente não pode delegar o que é nosso, delegar a nossa vida, né? Nas mãos do outro. Porque, olha só, olha os problemas de quando essa balança do dar e receber, ela está desequilibrada. Se eu dou demais, eu tenho desgaste, eu tenho uma sensação de exploração, eu tenho uma sensação de vazio. Se eu sou a pessoa que recebo demais, eu me sinto culpada, eu me sinto desconfortável e a gente quer se afastar, sabe? Isso, vou fazer um parênteses aqui, um paralelo, né? Isso é muito comum ver em relacionamento amoroso. Quando um na relação entrega demais, porque o outro não tá tão afim, sabe? O outro tem as questões dele. E aí, aquele que quer que a relação dê certo, ele começa a entregar demais. E é engraçado, você sabe, geralmente, quem que vai embora da relação, dessas relações desequilibradas? Quem vai embora, geralmente, não é o que dá demais, é o que recebe demais. Olha que interessante. Porque parece que assim, mais sensato, né, que aquele que tá dando demais, que tá ali, né, morrendo esturricado, ele saísse, mas não, quem se afasta tende a ser quem está recebendo mais, porque é o que eu falei, a alma dele sente, ele, tô recebendo muito, tá, eu não dou conta, a pessoa fala assim, eu não dou conta de retribuir, porque tem isso também, né, às vezes o outro, gente, ele não dá conta de retribuir, ele não dá conta, ele não consegue, e aí ele vai embora. Então, quando não há uma troca saudável, os vínculos, eles são enfraquecidos. E eles podem, na maioria das vezes, eles vão se romper, tá? Eles vão ali muito se romper. Quando a troca não flui, a relação ela vai se tornar um peso em vez de ser uma força. E aí, bora pensar um pouquinho sobre como ajustar essa balança, né, desse equilíbrio de troca. E aí eu trouxe 4 pontos aqui para a gente conversar. E eu acabei até já me antecipando, que é o campo da observação, é o observar. Você reconhecer onde você está dando em excesso ou você está recebendo em excesso. E olha só, não pense que você é sempre a pessoa que só dá demais, tá? Às vezes até pode ser, tá? Mas, às vezes, em relações diferentes, você, por exemplo, pode ser que na sua casa,
Por isso que aqui a gente fala de carreira e vida, tá? Pode ser que na sua casa você esteja sendo a pessoa que tá dando demais, tá entregando demais. Mas no seu trabalho você tá sendo tomadora. Às vezes em alguma relação específica você tá sendo tomadora. Então todas as relações você precisa observar. Olha um exemplo simples, gente, que é muito bobo, mas que acontece. Vou falar do ser tomadora, ó. Às vezes você tem uma amiga que você sempre desabafa com ela. Você desabafa, aí você vai lá desabafar do marido, você desabafa do chefe, você tá sempre lá desabafando com a amiga. Mas quantas vezes você ouve essa amiga? Você ouve essa amiga? Porque assim, essa sua amiga não é sua terapeuta, né? Eu tô falando de uma relação de amizade. Porque quando eu falo numa relação de terapia, uma relação, por exemplo, de mentoria, ó. Eu sou mentora de carreira, então eu recebo pessoas aqui em atendimento individual. Onde está a minha troca com esse cliente? Esse cliente me deu dinheiro, ele me pagou e eu, em troca, entrego para ele meu conhecimento, entrego também para ele o meu ouvir. Eu ouço a história dele, né? Então aí, ok, beleza, tá equilibrado. Não é papel do meu cliente me ouvir, né? Não, ele já fez a parte dele, que foi pagar por aquela mentoria. Agora, quando eu tô numa relação de amizade, tô lá desabafando com uma amiga, será que eu sou a pessoa que só quero desabafar? O que eu também ouço essa amiga? Ou, não, eu não ouço essa amiga, porque essa amiga, poxa, ela é super mega de bem com a vida, nunca desabafa nada, tal. Mas o que eu faço por essa minha amiga? Será que eu compro uma lembrancinha para ela, vejo um doce que ela gosta e eu presenteio ela com esse doce e tal? Então, assim, são pequenos gestos, sabe? São pequenas coisas que você vai sentindo assim, pô, essa relação tá equilibrada. Às vezes essa troca, ela não acontece ali exatamente na mesma moeda, né? Mas é você sentir que é uma pessoa que você pode contar, você também ser essa pessoa que o outro pode contar com você. Então, é você procurar observa onde você pode estar sendo muito doadora ou onde você está sendo muito tomadora. E vale observar isso até nas suas relações comerciais, sabe? Na relação que você tem, os ambientes que você frequenta, pagando as coisas, tal. Procura observar se você não é aquela pessoa que vive pedindo desconto, que quer tirar uma vantagem, que fica pedindo um brinde, um presentinho. Cuidado com isso. Sabe, por que você tem que sentir que você está tirando uma vantagem? Né? Por quê? Né? Não é sobre isso, sabe? Um segundo ponto para nós ajustarmos essa balança é na nossa comunicação, no nosso comunicar. Então, eu preciso conseguir expressar as minhas necessidades e colocar os meus limites com muita clareza. Então, eu preciso conseguir conversar com a pessoa. Olha, eu preciso disso, né? Isso daqui, eu posso ir com você até aqui. Então, muitas pessoas conversam comigo, com o Nando e a Dani, que são meus sócios, sobre a nossa sociedade, porque ela, principalmente para as pessoas que nos conhecem de perto, nós somos um case, assim, né? Porque a gente não briga, nunca tivemos, assim, discussões de um ficar chateado com o outro, coisas... A gente, graças a Deus, né? Nós construímos um ambiente muito saudável de trabalho. E isso não significa que nós somos iguais. Até porque se nós fôssemos iguais, não seria uma boa sociedade, né? Para que eu vou fazer uma sociedade com uma pessoa igual a mim? Igual a mim já basta eu. Não faz sentido, né? Então, claro que uma sociedade é bacana você fazer com pessoas que compactuem com os mesmos valores que você tem. Agora, é bacana que sejam pessoas que tenham competências diferentes, às vezes até visões diferentes, para que vocês consigam discutir e um agregar para o outro.
Então, sim, nós pensamos diferente em algumas coisas. Nós temos o mesmo objetivo em comum. Mas, às vezes, o que a gente gosta é diferente um do outro. E aí nós precisamos expressar isso. Quer ver um exemplo? Uma das sócias, que é a Dani, ela mesma fala que ela é muito workaholic. Então a Dani, se deixar, ela trabalha todo dia, o dia inteiro, vira à noite. E esse é o jeitão dela. Então, para ela, trabalhar de sábado e domingo, feriado, para ela tá tudo certo. Agora, eu e o Nando, nós já não temos. O Nando, que não é meu marido, tá? Que fique claro que eu tenho um marido chamado Fernando, mas é outro Fernando. Porque tem pessoas que acham sempre que o Nando é meu marido. Não, o Nando da empresa é outro. Eu e o Nando, nós não. Nós já gostamos de curtir o nosso final de semana com a família, de ter um tempo separado para as coisas do trabalho. Então, isso a gente precisou expressar, né? Nós precisamos conversar ali com a Dani. Por exemplo, a Dani, ela é uma pessoa muito intensa. Em tudo que ela faz, ela coloca muita energia e tal. Então, nós temos o grupo que a gente chama de grupo da diretoria ali no WhatsApp, né? E às vezes ela tá ali, tem ideias e não sei o que, ela coloca lá no final de semana. Só que já tá conversado com ela que muitas vezes eu e o Nando não vamos responder. Quando a gente tá afim, assim, tal, a gente responde, mesmo sendo final de semana. Mas se nós não respondermos, a Dani não vai ficar chateada. Porque ela sabe que não é que a gente tá ignorando qualquer coisa. É porque nós necessitamos do final de semana para descansar. Então, essas conversas, elas precisam acontecer. Só que elas se tornam muito difíceis quando você tem uma necessidade extrema de agradar o outro. Por exemplo, se eu ficasse pensando assim, eu tenho que agradar a Dani, ou o que a Dani vai pensar de mim? O que ia acontecer? Eu não ia me posicionar e aí, né, com o tempo, por exemplo, ia passar um final de semana, eu ia trabalhar, aí daqui a pouco ia trabalhar o outro. E com o tempo, a nossa relação ia começar a desgastar. Então, o que a gente não quer? Exatamente que aconteça isso, que a relação se desgaste. Então, a gente sempre expressa ali os nossos limites e as nossas necessidades. Um outro ponto é você praticar a gratidão e o reconhecimento. Né? O quanto que você devolve para as pessoas em palavras, em gestos ou ações, né? Aquilo que eu até falei, poxa vida, você vai lá e compra ali um presentinho para a pessoa, dá um bombom para ela, faz algo que mostra ali, isso é um gesto, não é sobre o bombom, sabe, gente? Entende? Não é sobre isso. Mas é um gesto ali de carinho, né? Ou que seja ali em palavras. Você pegar e compartilhar ali com a pessoa. Mas às vezes a gente esquece de reconhecer, sabe? E olha só, eu vim de uma criação onde trabalhar, fazer o certo, estudar, era meio que uma obrigação. Né? Então, tipo, passar de ano. Sabe aquela coisa que tinha, para quem é 30 a mais, vai lembrar daquelas falas do passei de ano, vou ganhar uma bicicleta, ganhar um videogame e tal. Eu tive uma criação que passar de ano não era mais do que a minha obrigação, né? Então, meus pais falavam isso pra mim, ó, tipo, meus pais nunca me deram parabéns porque eu passei de ano na escola, nunca. Eu nunca ganhei parabéns. Eu não ganhei parabéns porque eu me formei na faculdade. Eu nunca ganhei. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? E não estou falando para você fazer isso e tal. Eu, pelo contrário, acho que é gostoso você dar os parabéns e tal. Só tô te contando a minha criação e você vai entender por quê. Porque na cabeça dos meus pais, eles me proveram todo um ambiente para eu estudar. Isso é verdade. Então, eles me proveram casa, comida, roupa. Eu nunca tive que ajudar um centavo na minha casa. Enquanto eu morei com os meus pais, e eu deixei de morar
com eles quando eu quis, meus pais sempre bancaram tudo em casa. Eu nunca precisei contribuir com nada. E meus pais sempre proveram um ambiente em que eu pudesse estudar, que eu tivesse todos os recursos para eu poder estudar. Se eu falasse pro meu pai, eu preciso comprar um livro para a faculdade. Meu pai tá aqui, ó. Pai, precisa tirar cópia, né? Na faculdade lá, que era a época que tinha que ficar na fila lá da lojinha da cópia, da Xerox. E aí, meu pai, aqui, ó, vai lá. E então, meu pai, na cabeça dele, eu provi tudo pra essa menina. Não faz mais que obrigação dela estudar e passar de ano. Então, eu vim dessa criação. E aí, pra mim, não era uma coisa natural elogiar as pessoas no trabalho, por exemplo, ou às vezes no meu relacionamento amoroso, elogiar meu marido quando ele vai no supermercado. Porque, se a gente nós temos que comer, alguém tem que ir no supermercado. Hoje ele foi. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, né? Então, no próprio relacionamento amoroso, meu marido foi falando, você não vai... Eu lembro, cara, quando eu conheci meu marido, isso é muito grave. Quando eu conheci meu marido, eu tinha um ponto vermelho. Sabe aquele carro da Fiat? Não sei se você vai lembrar desse carro. Eu tirei esse ponto, antes de conhecer meu marido, eu tirei esse ponto 0. Aí, beleza, eu tinha esse ponto e tal, e o ponto era bonitinho na época. E aí, sei lá, gente, eu não levava o ponto para lavar. O ponto lavava na chuva. Eu era essa pessoa. Deixava o carro lavar na chuva. E aí, beleza, comecei a namorar com meu marido, tal, ele tinha um carro dele. E aí, por alguma situação, foi logo no começo do nosso namoro, o meu marido ficou com o meu carro. Não sei porquê, não vou me lembrar agora, mas aconteceu alguma coisa que ele ficou com o meu carro. Ele foi me buscar, eu trabalhava na Vale na época, e ele foi me buscar na Vale com o meu carro. Beleza, ele foi me buscar, entrei no carro, tal, chegamos em casa com o carro, beleza, passou. Eu sei que quando foi no dia seguinte, eu fui trabalhar com o carro, aí voltei. Eu sei que passou o dia seguinte, meu marido falou assim pra mim: nossa, Flávia, você não viu nada diferente no carro? Eu falei, não. E ele tinha levado meu carro pra lavar. Ele não só tinha levado pra lavar no tiozinho da esquina, né? Ele levou num lugar legal pra lavar o carro, porque ele deve ter percebido que o carro tinha uma poeira centenária, né? Desde quando saiu da concessionária. E aí ele levou o carro pra lavar, tal. E o Fernando era muito cuidadoso com esse negócio de carro. E eu não dei um muito obrigado pra ele, né? Não falei, obrigada, né? Nossa, você lavou meu carro, que legal. E ele levou com o maior carinho o carro pra lavar, sem eu pedir, sem nada. Mas ele tava esperando esse reconhecimento. Só que eu levei um tempo, né? Tanto na nossa relação... e o Fernando, ele é uma pessoa que ele é muito, né, de agradecer. O Fernando já teve uma criação diferente da minha nesse sentido. E no meu próprio ambiente de trabalho, né, eu comecei a perceber, até como gestora, que eu precisava reconhecer mais. Então, é algo que eu sempre procuro ainda observar. Poxa, de agradecer as pessoas, reconhecer aquilo que elas fazem, mesmo quando eu acho que é o óbvio. Procurar ter esse cuidado, porque é uma forma da gente ir equilibrando. São pequenas ações, às vezes, que a gente tem. E um último ponto para trazer sobre esse equilíbrio é também sobre você aceitar limites, né? Você também precisa aceitar o limite do outro. Porque, olha só, não dá para a gente sustentar uma relação só de um lado. Então, a gente precisa entender assim, qual que é o limite dessa outra pessoa na nossa relação? Então, até onde eu posso ir com ela? Então, você precisa comunicar os seus limites,
mas você também precisa aceitar os limites do outro. E que às vezes você olha e fala assim, meu Deus, mas não é possível. Sim, é possível. Às vezes o limite do outro, ele é muito diferente do seu e tá tudo bem, né? E uma coisa que a gente também tem que observar é o nível de consciência que cada um está. Cada um, nossa gente, isso é muito importante. Cada um está num determinado nível de consciência. Ele não tem, às vezes, algum conhecimento que você tem. Você, às vezes, não tem um conhecimento que o outro tem. Então, isso faz com que as necessidades, os limites sejam diferentes. Então, por isso que eu preciso ouvir, eu preciso conversar, o observar, o comunicar, reconhecer e aceitar os limites. É o tempo inteiro esse exercício. Sabe, esse exercício de observação, esse exercício de comunicação, e você, por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Porque, olha só, se você não sabe quais são os seus limites, se você não sabe até onde você dá conta, como é que você vai comunicar isso? Porque em tudo você tem que olhar até onde eu dou conta. Por exemplo, no seu trabalho, né, na sua atividade profissional hoje, você pensando em todo o seu escopo de trabalho, o que você dá conta? O que você dá conta? O que você não dá conta? E tá tudo bem aquilo que você não dá conta. Não precisa vestir aí a roupa da Mulher Maravilha. É olhar e falar assim, ó, isso aqui eu não dou conta. Infelizmente, eu não dou conta nesse momento. Aí, se você vai fazer algo com isso, se você achar que é uma coisa que vale muito a pena você se desenvolver e passar a dar conta, aí você vai buscar recursos, você vai fazer uma terapia, vai fazer uma mentoria, vai treinar, tal. Agora, não queira achar ou dizer que você dá conta de uma coisa que você não dá. Porque o esgotamento vai chegar. Então, por isso que essa jornada de olhar para dentro, para você entender os seus limites, o que você dá conta, é extremamente importante, porque senão você não vai conseguir comunicar. Você não vai conseguir expor isso para as outras pessoas e as relações elas começam a ficar desafiadoras. Fez sentido isso para você? Olha, minha gratidão por você estar aqui ouvindo. Então, ó, tô te reconhecendo. Você tá aqui ouvindo um podcast sobre equilíbrio de troca, diz muito sobre você, mais do que você imagina, tá? Você é muito especial, tô te reconhecendo por isso e de verdade, de todo o meu coração, sendo grata por você ter apertado esse play e ter escolhido me ouvir, porque foi uma escolha. Você podia estar ouvindo, fazendo outra coisa. Até bem mais interessante do que me ouvir. Mas você escolheu estar aqui, então muita gratidão. E eu estou aqui no meu humilde papel de pedir, tô aqui, ó, comunicando, expressando a minha necessidade, já estou colocando em prática o conteúdo do podcast. Eu estou expressando a minha necessidade de você se inscrever aqui no meu Spotify, que me ajuda muito, e também de você deixar um comentário, ou um sorvetinho, ou o que você achou do podcast, algum insight, porque é muito bom, ajuda demais a plataforma entender que esse conteúdo é importante e divulgar para mais pessoas, tá bom? Então, tô comunicando aqui a minha necessidade, tá? Se você puder contribuir, eu vou te agradecer muito. Um beijo grande e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!